Olá, povo de Deus, paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração, Deus abençoe poderosamente cada um de vocês aí, né? Que alegria poder se unir mais uma vez nesse momento com vocês, tá bom? Onde a gente vai meditar um pouquinho mais sobre a Santa Cruz de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, né? Se você estiver entrando aí, puder já ir compartilhando, tá? A gente vai rezar junto hoje também, se Deus quiser, tá bom? Rezar bastante e mais uma vez aprender, né? Daquilo que Deus tem para nos dar. Aprender daquilo que Deus tem para nos dar, daquilo que Deus tem para nos ensinar. Tá bom? Vem comigo, tá bom? Vem comigo, vai enviando aí os aviãozinhos aí pro pessoal, vai curtindo, vai compartilhando, vai repassando o link da página aí pro povo, tá bom? Tenho certeza que em nome de Jesus vai dar tudo certo e com a graça de Deus a gente possa alcançar aí o maior número de corações possíveis, né? Para Deus e somente para Deus e para ninguém mais. Tá bom? Então eu já estendo a mão aí para você aí. Tô fazendo a minha parte aqui. Acabei de mandar aqui pro pessoal, tá bom? Acabei de mandar pro pessoal aqui, então espero que você compartilhe aí também com as pessoas. Hoje é o último dia, tá bom? Hoje é o último dia. Tudo vai ficar gravado aí ou melhor, tudo já está gravado nas plataformas digitais, tá bom? Então, vamos entrando, né? E em nome de Jesus aí vai dar tudo certo. Tá joia? Quero contar com a colaboração e com a contribuição aí de vocês. A minha mãe tá online aí, Dona Maria de Fátima, a Luzia, a Antônia, tá? Boa noite, Deus abençoe, paz de Jesus. A minha esposa também tá aqui comigo, a Vilma tá aqui comigo também, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E eu peço para vocês, vão compartilhando, clica no aviãozinho do Instagram e envia, e clica naquela parte de compartilhar aí do Facebook, ou se não, vai lembrando o nome das pessoas que são amigas suas aí e vai compartilhando aí com elas para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas possível. Eu sei que esse horário é complicado, né? Tem muita gente aí ao vivo, tem muita gente aí online, cada um fazendo a sua parte nesse período, nesse tempo difícil, mas com a graça de Deus e o auxílio divino do Espírito Santo, a gente vai chegar lá em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Uma coisa que eu tô assim, fico muito contente é que o vídeo tem ficado gravado e ele estando gravado, ele tem atingido o coração de muitas pessoas. Graças a Deus tem atingido o coração de muitas pessoas mesmo, né? E hoje então a gente vai falar sobre o sinal da cruz, né? Que é a derrota dos demônios, tá? E a gente vai falar sobre o sinal da cruz, a arma universal e invencível. Então, o sinal da cruz que derrota os demônios e o sinal da cruz que é uma arma universal e é uma arma invencível. Universal por quê? Porque católico quer dizer isso, né? Católico quer dizer universal, certo? Então a igreja é a igreja do mundo todo, né? Então, aonde ela chega, assim a gente espera que em nome de Jesus ela possa fazer a diferença que é precisa e necessária. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai tudo e todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Então, ontem nós, no mesmo horário, nós tivemos aí, graças a Deus, uma aula maravilhosa, né? Quero louvar a Deus pela vida das pessoas que estão entrando, a Andréia, acho que é a Tatiane Rodrigues, a Marcela, né, que também está entrando aí, tá joia? O Lucas, a Vilma, que eu já comentei também, tá bom? Então, quero louvar e bendizer a Deus pela vida de cada um de vocês. E à medida que vocês forem entrando, a única coisa que a gente pede, é que você vai compartilhando, tá bom? Então, olha só, meus irmãos, o sinal da cruz, tá? O poder do sinal da cruz, ele é algo muito mais poderoso do que a ação do diabo. Vou trazer aqui vários testemunhos para vocês, vários posicionamentos para vocês. Deus abençoe a Luzia, que acabou de entrar aí também com a gente, tá? Você que foi entrando aí, vai dando o seu alô, tá? Vai deixando aí alguma mensagem pra gente, algum pedido de oração. A gente vai estar rezando aí, com a graça de Deus. A gente vai estar rezando aí também pelo Romildo hoje, tá bom? E em nome de Jesus, né? Pelo poder da sua Santa Cruz, ele há de entrar aí dentro desses hospitais e sarar a vida e o coração dessas pessoas também. Então, o poder do sinal da cruz deve ser mais amplo do que o poder e o sinal do diabo. Então, eu e você, nós temos que ser homens e mulheres, né? Propagadores, semeadores, tá bom? Nós temos que disseminar no meio dos nossos a autoridade e o poder do sinal da cruz. Isso tem que ficar muito claro, mas muito, muito, muito claro para mim e para você mesmo. Tem que ser algo que tem que estar enraizado, totalmente enraizado, vivo, dentro do seu coração e dentro da sua alma, tá? Então, por quê? Porque assim a gente vai entender que não apenas o sinal da cruz impede os demônios, mas também obriga a abandonar os lugares. Então, se algum local estiver infestado por alguma presença satânica, diabólica ou demoníaca, a gente vai ver qual é o poder que o sinal da cruz tem sobre essa situação. Então, olha só, lugares, né, que eles dominavam, e mais ainda, o sinal da cruz tem poder de tirar também do corpo das pessoas todo e qualquer tipo de possessão demoníaca, diabólica e também satânica, tá? Então, pelo poder do sinal da cruz, né? Quando eu e você, nós fazemos o sinal da cruz sobre todo o nosso corpo, pela graça de Deus, nós alcançamos a vitória de Cristo Jesus. Já quero trazer um testemunho para vocês aqui, de um santo que não é muito conhecido, chamado São Procópio, tá bom? São Procópio, né? Ele tinha, como é que eu posso dizer aqui para vocês aqui, né? São Procópio, ele era mártir sob Diocleciano e ele foi conduzido diante dos ídolos. Olha só, vai vendo. Ele foi conduzido diante dos ídolos. E sendo conduzido ali então diante dos ídolos, tá? Ele fica em pé, glorificando a Deus, e ele faz o sinal da cruz. Ele ia ser morto, ele ia sofrer um martírio. E no sinal da cruz ele vai dizer assim: imitações imundas, vos ordeno que temais o nome de meu Deus, derretei-vos em água e espalhai-vos neste templo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, pelo poder do sinal da cruz, né? Pelo poder do sinal da cruz, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, ela verdadeiramente veio então acontecendo na minha e na sua vida.
né? Então, pelo poder do sinal da cruz, nós contemplamos a glória de Deus. Pelo poder do sinal da cruz, nós vivenciamos o poder de Deus. Pelo poder do sinal da cruz, nós experimentamos a bondade da graça de Deus. Tá? Então isso, meus irmãos, isso tem que ficar e precisa ficar bem claro, tá, em nossos corações. Tem que ficar bem claro e precisa ficar bem claro em nossos corações. Tá? Isso tem que ser algo, uma verdade que tem que estar realmente dentro de nós. E aí, ele vai dizer assim, que depois dessa oração, acontecendo aquilo que ele tinha rezado, né, vai dizer assim, obrigados a deixar os lugares que habitavam por causa do sinal da cruz, os demônios estão igualmente obrigados, por virtude do mesmo sinal, a abandonar também os corpos dos infelizes que eles possuíam, e existem inúmeros relatos que comprovam o fato atestado por testemunhas irrecusáveis. Então, a gente vai entender que o sinal da cruz precisa ser a nossa arma universal. Tá? O sinal da cruz precisa ser a nossa arma universal. O sinal da cruz tem que ser a nossa arma universal. Tá joia? São Gregório Magno, tá bom? Ele vai dizer assim, quando os catecúmenos se apresentam para serem exorcizados, o sacerdote deve soprar-lhe na face, a fim de que o demônio, sendo expulso, deixe entrada livre a Jesus Cristo, nosso Deus. E olha só depois, em seguida, faz-se o sinal da cruz sobre a fronte e o peito, dizendo, eu coloco em teu peito o sinal da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, então, ele vai dizer assim, né? Nos dias atuais, continuam sendo usados também em todo o mundo para qualquer tipo de malefício, para qualquer tipo de força do mal, para qualquer tipo de poder das trevas, ainda continua sendo usado o sinal da cruz. Os demônios, contudo, não estão apenas nos templos e nos ídolos, ou apenas nos corpos dos energúmenos, eles também se encontram em toda parte. Né? O ar também está pleno deles. É isso que vai dizer, né, para nós aí Santo Agostinho. Né? É isso que Santo Agostinho vai trazer para nós aí na realidade. Né? Só um minutinho aqui que eu vou dar uma repaginada aqui numa paginazinha. E aí vamos ver aqui o que vai acontecer. E aqui deu uma quedinha aqui, do pessoal que está aqui no Facebook, tá bom? Mas a gente já vai estar retomando aqui com a graça de Deus, né? A internet está uma bênção hoje aqui, não é isso? Mas realmente não é fácil falar daquilo que destrona o diabo. E ele será destronado hoje, em nome de Jesus, e que pela intercessão de Nossa Senhora, ele que já é vencido e derrotado, continue sendo vencido e derrotado, né? Então, é só isso que nós trazemos dentro do nosso coração, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente já está retomando lá, tá? A parte aqui, o pessoal está falando que está travando, tá bom? Ou é a minha internet ou talvez é a internet de vocês. Talvez, Luzia, a gente está com o mesmo problema, né? Porque a internet aqui é uma bênção, graças a Deus, né? Então, o sinal da cruz é algo que é universal. Nos dias atuais, nós temos que continuar usando, com a graça de Deus, esse sinal, né? E também nós temos que entender que essa ação demoníaca, esse poder das trevas, ele está esparramado nos ares. Nós pegarmos ali Efésios capítulo 6, eu não me recordo o versículo, vai dizer justamente isso, que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas são contra as forças, os poderes espirituais do mal que estão realmente espalhados nos ares. Então, outra coisa que tem que ficar bem claro para nós
é que toda ação do diabo é uma ação dissimulada, né? Toda ação do demônio é uma ação dissimulada. Toda ação do demônio, infelizmente, é algo que vem para prejudicar, que vem para arrebentar a gente. Só que tem um detalhe: toda ação do sinal da cruz, né, destrói toda ação dissimulada, então, do demônio. Olha só que interessante. Tinha uma menina, né, chamada Justina, certo? E eu não consegui assim ter mais detalhes a respeito dela. A única coisa é que ela era muito bela, era nova, né? Era bela, era formosa, tá bom? E mediante essa sua beleza, um dos jovens ali que eram pagãos naquela época, eles infelizmente acabaram se apaixonando por ela. Só que lógico que ela não deu trela, né? Teria que se converter e toda aquela situação. Esse jovem, tá bom? Chamado Aglaide, ele vai então e faz uma oferta para os demônios, recorrendo a um homem chamado Cipriano, que hoje, graças a Deus, é São Cipriano. Só que na época era um bruxo, né? Servia aos demônios. E aí então, automaticamente, né? Rapidinho ele já teve os favores do diabo, né? Rapidinho o diabo já se levantou contra a vida daquela menina, e se levantando contra a vida daquela menina, ela percebendo que o diabo atacava ela de todos os lados, o que ela fez? Ela dobrou o seu jejum, dobrou a sua vida de oração, ela perseverou ainda mais na sua virtude, e ela foi atacada no seu auge ali mesmo. E o que ela fazia? Mediante toda essa situação, ela fazia o sinal da cruz. E era esse sinal da cruz que os demônios acabavam se desesperando por causa disso. Os demônios se desesperavam por causa da ação e do poder do sinal da cruz. E olha só que interessante, né? Por causa disso, ela não somente preservou a sua virtude, como ela converteu o bruxo, chamado São Cipriano. Hoje, santo da igreja, né? Que também foi martirizado, colocaram ele num tambor, num caldeirão de óleo fervendo, e ele nadava lá dentro, o corpo dele não pegou fogo, e aí tiveram que acabar, né? Não queimaram o corpo dele, e aí tiveram que acabar tirando a vida dele, então, de uma outra forma, de uma outra maneira, tá? Também tinha um santo chamado Santo Antônio do deserto, tá? Quem escreve sobre a vida dele é um outro santo eremita chamado Santo Antão. E olha só que interessante, né? Santo Atanásio vai escrever sobre a vida dele. Vai dizer assim, que ele era tão tentado pelo diabo, que por vezes se ouvia barulhos estranhos, né? Aonde ele vivia. O local que ele estava tremia. E olha só o que acontecia. E pelas rachaduras entravam então legiões de demônios. Eles tomavam formas, animais, serpentes, né? Escorpiões, víboras, touros, dragões, ursos, leopardos. Tudo isso para que atacar a vida desse Santo Antônio do deserto, certo? E cada qual fazia som também das suas espécies. Era algo que realmente colocava medo, trazia pavor. Então, Antônio foi várias vezes assim agredido, ferido, sentia dores reais no seu corpo, mas a sua alma permanecia imperturbável. Embora ele gritasse de dor, ele desprezava os espíritos inimigos. E aí vai dizer assim, ele dizia para os espíritos, se vocês tivessem realmente alguma força, apenas um de vocês bastaria para me derrotar, mas o poder de Deus vos irrita, e vinde em legiões para me oprimir. Se tendes algum poder, eis-me aqui, ele dizia, devorai-me. Se não tendes nenhum poder, por que então vocês perdem o tempo de vocês? E aí ele dizia assim, o sinal da cruz e a confiança em Deus são para mim uma fortaleza indestrutível.
O sinal da cruz e a confiança em Deus são para mim uma fortaleza indestrutível. Enquanto isso, os horrores, irmãos, e as visões, ele só intensificava, cada vez mais ameaçando, vendo ali cada ataque que ele recebia, né? Então a linguagem desafiadora de Antônio lançava-se contra os demônios, se dirigia também naquela época aos filósofos, também aos pagãos, né? Por que discutir? Olha só, dizia o patriarca do deserto, aqueles eternos buscadores da verdade. Nós pronunciamos o nome do crucificado e todos os demônios que vocês adoram como deuses começam a rugir. Ao primeiro sinal da cruz, eles abandonam todos os corpos das pessoas possessas. Então, onde é que estão os mentirosos? Ele dizia, os mentirosos são vocês. Por quê? Porque Jesus é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele também é a vida. E os encantamentos dos egípcios, de que servem as suas palavras mágicas, ele vai perguntar, tudo foi destruído no momento em que o nome de Jesus crucificado começou a ecoar pelo mundo. É isso que ele dizia para mim, né? Ele dizia, e também ele falava assim, né? Santo Atanásio escrevendo, aos ataques diretos e palpáveis, os demônios acrescentam os ataques também indiretos e disfarçados. E aí vem aqui dois tipos, alguns são interiores, outros são exteriores. Os primeiros são as tentações propriamente ditas. E aí eu e você, nós temos que entender que o sinal da cruz é a arma vitoriosa que dissipa, e ao dizer isso fazemos eco à tradição universal e à experiência comum. Então vai dizer assim para mim e para você. Quando fazeis o sinal da cruz, diz São João Crisóstomo, tende em mente tudo aquilo que a cruz significa, e acalmareis os movimentos desordenados da sua alma. Quero perguntar para você, meu irmão, o que a cruz significa para você? Porque se você entender a partir de hoje que há um significado na morte e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há um sentido, que há um significado na cruz do Senhor, quando você traçar o sinal da cruz sobre você, automaticamente você vai, né, trazer ao seu coração, trazer à sua vida e trazer à sua alma aquilo que é divino, aquilo que é sagrado, aquilo que é bondoso e aquilo que é maravilhoso. Olha só o que esse homem, o que esse doutor da igreja diz, né? Quando fazeis o sinal da cruz, tende em mente tudo aquilo que a cruz significa e acalmareis os movimentos desordenados da alma. O que a cruz significa para você, né? Essa é a pergunta. O que a cruz significa para você? O que ela significa para você? O que ela significa para mim? O que ela é para você? O que ela é para mim? Isso que nós precisamos e é isso que nós temos que entender. Então, o que a cruz significa para você é aquilo que você vai traçar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o seu ser. Um outro vamos dizer assim, padre da igreja chamado Orígenes, né? Ele vai trazer para mim e para você assim também. Tal é o poder do sinal da cruz, que se o tiver diante dos olhos, se conservardes fielmente no coração, não haverá concupiscência, não haverá volúpia. Olha só o que ele está dizendo aqui. Furor que possam resistir. Diante do seu vulto, todo o exército da carne e do pecado bate em retirada em nome de Jesus. Então trazer aqui nos olhos e trazer também sobre o nosso coração. O outro tipo de ataque que nós sofremos é o externo. E não existe uma criatura que escape, né, à influência de Satanás. E todas podem se tornar um seu instrumento de ódio contra os seres humanos. Então, para vivermos, qual arma Deus nos deu para que nos libertasse? Então, para que eu e você nós possamos viver, né? Para que eu e você nós possamos ser libertos, qual é a arma que o Senhor nos concedeu? O Senhor nos concedeu o sinal da cruz. O que Deus deu para mim, o que Deus deu para você é o sinal da cruz. Essa arma é o sinal da cruz. Então, escudo impenetrável.
o sinal da cruz, escudo impenetrável, torre guarnecida, arma de escolha contra o demônio, arma universal, igualmente perigosa contra os inimigos visíveis e invisíveis, arma de manejo fácil para os fracos, gratuita para os pobres. Tal é, como temos visto, a definição que os mortos e os vivos dão a esse sinal adorável. A cruz é um sinal adorável. A cruz é um sinal de poder. A cruz é um sinal de graça. A cruz é um sinal de alegria. A cruz é um sinal de honra, né? A cruz é um sinal de unção. A cruz é um sinal de libertação. Então eu e você, nós temos duas grandes verdades. Primeiro, a sujeição de todas as criaturas ao demônio e o poder do sinal da cruz para cancelar essa condenação e frustrar os seus ataques. Então, eu e você, nós somos tentados, eu e você, o demônio se lança contra nós, o demônio vem contra a nossa vida. Sim, acontece tudo isso, mas por um outro lado, nós temos o sinal da cruz, que é a arma poderosa contra toda a ação do mal, contra todo o poder de Satanás, contra todos os poderes das trevas. Isso tem que estar bem claro dentro do nosso coração e dentro da nossa vida, né? Por sua vez, o que é esse incessante sinal para os primeiros cristãos? Então, o sinal da cruz era um exorcismo perene. Meus irmãos, se usava o sinal da cruz em todos os sentidos, em todas as situações, né? O que de mais lógico, né, do que empregar constantemente uma arma sempre que for necessária. Ninguém tem uma arma somente por ter. Então, se eu e você temos uma arma que se chama cruz, então nós temos que usar essa arma contra a ação do mal, contra o poder do mal, contra a ação do demônio, contra o poder do demônio. Nós temos que confiar e nós temos que acreditar verdadeiramente isso dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Meus irmãos, que nós possamos traçar sempre sobre a nossa testa, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, também sobre o nosso coração, sobre a nossa garganta, o poderoso sinal da cruz. Antigamente as pessoas traçavam o sinal da cruz sobre todos os membros do corpo. Antigamente as pessoas traçavam o sinal da cruz sobre todas as partes da casa. Quando se entrava em uma casa, o que se via era uma cruz feita na janela, principalmente ali de madeira, então se riscava na janela, se riscava em cima dos móveis, se riscava na cabeceira da cama, se riscava na mesa onde se faziam as refeições. Se a pessoa naquela época, né, tinha a carroça, a pessoa tinha um meio de transporte, uma carruagem, tudo levava o sinal da cruz. Os combatentes, quando eles iam para a guerra, né, eles tinham o sinal da cruz no escudo, na espada, na armadura. Então, nós temos que adquirir o hábito de traçar o sinal da cruz sobre todos os nossos objetos que são de uso comum. Nós temos que traçar o sinal da cruz sobre todos os objetos que são de uso comum. É isso que tem que estar bem claro, irmão. Vai enviando um avião pro pessoal, vai enviando aí, curtindo, compartilhando com as pessoas, tá? Para ver se entra mais gente aí com a gente, em nome de Jesus, tá bom? E mais preciosa do que todo o universo, vai dizer São João Crisóstomo, a cruz brilha sobre o diadema dos imperadores, naquela época quando se colocava, né, aquele diadema do império na cabeça da pessoa, ali tinha o sinal da cruz. Ele vai dizer para mim e para você que pode encontrar em todos os lugares, entre os príncipes, entre os súditos, entre as mulheres, homens, as virgens, as mulheres desposadas, os escravos, os livres, todos traçam sobre o seu corpo a fronte, como resplendor da sua glória. Todas essas pessoas traçam o sinal da cruz. Depois ele vai continuar dizendo, né? Ele vai continuar na mesa sagrada, ali ela está mais uma vez, na ordenação do Padre, na ceia mística do Salvador, ela está novamente, se encontra em todos os pontos dos horizontes, nas casas, em lugares públicos, lugares habitados, no deserto, na estrada,
montanha, nos campos, nas colinas, no mar, nos mastros, nos navios, nas ilhas, nas janelas, nas portas, nos colares dos cristãos, nos leitos, nas roupas, sobre os livros, sobre as armas, as mesas, nas festas, nos vasos de ouro e de prata, nas pedras preciosas, em todas as pinturas, tudo ali se encontra o sinal da cruz. Também o sinal da cruz é traçado sobre os animais, os enfermos, os possessos pelos demônios, em tempo de guerra, em tempo de paz, de dia, de noite, nas reuniões festivas, nos grupos de penitência e todos os que quiserem a proteção desse sinal adorável. Que há de surpreendente nisso? Né? Vai perguntar para nós São João Crisóstomo. O sinal da cruz é o sinal da nossa libertação. É o monumento da liberdade do mundo, a recordação da mansidão do Senhor. Quando o fazes, pensa no preço que custa a sua redenção e não serás mais escravo de ninguém. Faze-o portando não apenas com os seus dedos, mas também com a sua fé, acreditando ali, confiando, e o santo continua. Se o gravas assim sobre a sua fronte, não haverá espírito imundo que possa permanecer diante de ti. Esses espíritos enxergam no sinal da cruz os punhais que o feriram de morte. Todas as vezes que nós traçamos o sinal da cruz sobre nós, traçamos o sinal da cruz sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós temos, sobre tudo aquilo que nós somos, sabe o que acontece? É como se nós estivéssemos enfiando em Satanás punhais que vão ali perfurando, que vão ali arrancando, né, os demônios da nossa presença. E aí ele vai dizer assim, as espadas que os transpassaram. Só quando vemos uma guilhotina ficamos tomados de medo, porque naquela época era isso que acontecia, né? Os cristãos também eram mortos, eram assassinados na guilhotina. Então, quando as pessoas viam uma guilhotina, elas se tomavam de medo. É mais ou menos aquilo que a gente está passando hoje, né? O medo que as pessoas têm daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo hoje, né? Pois é, quando o demônio olha para o sinal da cruz, ele sente também o mesmo medo, o mesmo pavor. Né? Ele vai dizer assim, imagine o que deve sofrer Satanás e os seus anjos a enxergar a arma que serviu ao verbo encarnado para abater o seu poderio e degolar o dragão. Imagine o que o diabo não sente quando ele se depara com um homem e com uma mulher que com fé piedosa realmente faz o sinal da cruz. Então o sinal da cruz, meu irmão, minha irmã, é a arma invencível do gênero humano, né? Memorial de liberdade para o mundo e monumento de vitória do verbo redentor, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador Jesus Cristo. O sinal da cruz tem que ser usado em todos os motivos, em todos os sentimentos. Ele tem que ser apresentado de uma forma grandiosa, de uma forma magnífica, com muita fé no coração, com muita alegria, com muita paz no coração. O sinal da cruz precisa viver todas essas coisas. O sinal da cruz. O sinal da cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso. É isso, né? Temos nós conservado a fé dos nossos pais. Nós estamos aqui dentro do século 21. E o que significa para nós o sinal da cruz? Né? O que significa para nós o sinal da cruz? E aí vem aqui alguns questionamentos. Como é que você usa esse sinal? Qual é o sentimento de fé que você tem a partir desse sinal? Né? Porque a maioria das pessoas que fazem o sinal da cruz desconhece o que verdadeiramente é o que é. Você que acompanhou aí esse curso aí todos esses dias, será que você poderia escrever, colocar e dizer o que tem sido isso para você? Será que realmente você conhecia e sabia o poder e a eficácia e a ação, né, libertadora e curadora do sinal da cruz nas nossas vidas? Então, muitas pessoas não sabem, de fato as pessoas desconhecem, elas não entendem a imensa importância. E quando fazem, muitas vezes fica até envergonhado, ou fazem de uma maneira tímida, de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, olha só, o sinal da cruz na modernidade foi expulso. Ele não está mais nas casas, não está mais nos apartamentos, ele foi apagado dos móveis,
ele está desaparecendo dos lugares públicos, dos passeios da cidade, jardins, parques, trilhas, vilarejos. A maior parte dos lugares conhecidos dos nossos pais, infelizmente a cruz tem sido banida, até mesmo das nossas casas, né? Vamos ser bem direto, das nossas casas, né? Nós não vivemos mais, nós não buscamos, nós não vivenciamos mais o sinal da cruz. Então olha só, por que isso? E o que podemos esperar disso? Basta considerar que desde o princípio, dois espíritos opostos se debatem, o espírito do bem e o espírito do mal. Tudo o que ocorre resulta de uma inspiração divina ou de uma inspiração diabólica. O estabelecimento do sinal da cruz e o uso incessante do sinal da cruz, a virtude, né, toda poderosa atribuída ao sinal da cruz é de inspiração divina ou de inspiração satânica. Pode ser uma ou outra. E porque não há uma outra opção. Então, se nós vivemos bem esse sinal, nós vivemos debaixo da inspiração divina. Se nós não vivemos bem esse sinal, se nós temos vergonha desse sinal, infelizmente, nós estamos debaixo de uma inspiração satânica. Então, eu quero pedir para você, recorra a esse sinal, né? Recorra de verdade a esse sinal mesmo. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, quero pedir para você, pelo sangue derramado na cruz, pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir a você, recorra ao sinal da cruz. Se o sinal da cruz praticado, tá? Preste bem atenção, se o sinal da cruz praticado, repetido, amado, considerado arma invencível, universal, permanente, necessária da humanidade na luta contra Satanás, suas tentações e seus anjos, é uma inspiração divina, então o que podemos pensar de um mundo que não compreende mais o sinal da cruz, que se envergonha do sinal da cruz, né? E que não venera mais a cruz. É aquilo que Jesus falava, o mundo já sobre o maligno, né? O mundo já sobre o maligno. Aquilo que o diabo falou para Jesus, né? Se está vendo, tudo isso aqui é meu. Se você se prostrar diante de mim e você se adorar, eu vou passar tudo para você nesse momento agora. É justamente isso que nós estamos tentando passar para você nesses dias. Nesse último dia eu quero deixar bem claro para você que o sinal da nossa fé é um sinal de amor, é um sinal de graça, é um sinal de virtude. Que o sinal da nossa fé é um sinal de poder, de unção, de glória e de majestade. E que o sinal da nossa fé é aquilo que nos liberta, que nos cura de toda ação, de todo o poder do mal e de todo o poder das trevas. O sinal da cruz é o para-raios do mundo. Se ele for tirado, o raio cairá. Olha que interessante, né? O raio cairá, esmagando o mundo e reduzindo esse mundo a cinzas. O sinal da cruz é um troféu que atesta a dominação do vencedor. Tirar o sinal da cruz é o mesmo que alegrar o antigo tirano da humanidade e abrir as portas para que ele venha e para que ele retorne. Então você arrancando o sinal da cruz da sua vida, da sua casa, das coisas que você faz, simplesmente você está abrindo as portas e dizendo, pode entrar, Satanás, pode entrar, né? Dando liberdade, dando autoridade para que isso aconteça. Então, olha só, há 10 séculos, um dos homens que melhor conheceram o mistério do poder do sinal da cruz, Santo Inácio de Antioquia, né? Ele já escrevia sobre isso. Olha só o que esse bispo de cabelos grisalhos, né? Ele vai dizer, atravessando aí 600 léguas para ser devorado pelos leões sobre os olhares da grande Roma. Ele vai dizer assim, ele, porém, permanece calmo, como se estivesse num altar, alegre, como se caminhasse para uma festa, e espalhando pelo caminho orientações e encorajamento para a igreja da Ásia, né, que acorreram a sua passagem. E ele vai dizer assim, em sua admirável carta aos cristãos de Filipo, ele vai dizer assim, olha só, preste bem atenção, porque aqui nós encerramos, tá? O príncipe deste mundo,
Olha o que ele vai dizer. O príncipe deste mundo se alegra quando alguém renega a cruz. Misericórdia, né? E isso porque a cruz é a sua morte. Não é a morte do Cristo. A cruz é a morte do diabo. A cruz é a morte de Satanás. A cruz é a morte do seu poder. A cruz destrói o seu império. Então veja bem, a cruz é a sua morte, a cruz destrói o seu império. Ao vê-la, ele fica horrorizado. E ao ouvir o seu nome, ele se desespera. É por isso que o diabo quer apagar a cruz da sua mente. Entendeu? É por isso que o diabo quer apagar a cruz da sua mente. É por isso que o diabo quer arrancar a cruz da sua casa. É por isso que o diabo quer arrancar a cruz do seu local de trabalho. É por isso que o diabo quer arrancar a cruz dos locais públicos. É por isso. É por isso. Muito cuidado com essas investidas. Eis 2 ensinamentos. E aqui nós encerramos. O demônio sente horror e medo à vista da cruz e do sinal da cruz. Vou ler de novo. O demônio sente horror e sente medo à vista da cruz e do sinal da cruz. Ausentes ambos, ele se expande. Se não tem a cruz e não tem o sinal da cruz, ele se expande. Ele deita e rola. Desculpa falar dessa maneira, né? Ele deita e rola mesmo. Ele aproveita da situação. Ao encontrá-lo em um local desprovido do sinal da cruz, o diabo entra e se coloca ali de uma maneira à vontade. Neste local, ele inevitavelmente levantará o seu império. E disso, o mundo atual é a melhor prova. O império de Satanás tem se levantado, o império de Satanás tem vencido, o império dos demônios, as suas ordens têm vencido, porque as pessoas perderam a noção de salvação, do sinal da nossa salvação. E nesta noite de hoje nós queremos rezar para que pelo sinal da Santa Cruz todo o império do demônio seja destruído, todo o império do demônio seja destronado, todo o império do demônio seja arrancado, seja das nossas vidas, dos nossos lares, seja das nossas casas, sejam das nossas famílias, mas em nome de Jesus tudo seja destronado, em nome de Jesus tudo seja destruído, em nome de Jesus tudo caia por terra agora. Senhor, aonde não existe o sinal da tua cruz, nós colocamos. Senhor, aonde não existe o sinal da nossa fé, nós colocamos agora. Senhor, aonde não existe o sinal da nossa vitória, nós colocamos agora. Senhor, nós colocamos a cruz sobre a nossa sala, nós colocamos a cruz sobre a nossa cozinha, sobre os nossos quartos, sobre o nosso banheiro, nosso quintal, nas nossas portas e janelas. Nós colocamos a cruz no portão da nossa casa, nós colocamos a cruz sobre a nossa moto, o nosso carro, o nosso meio de transporte, o ônibus que nós tomamos todos os dias. Senhor, nós colocamos a cruz mediante os locais onde nós trabalhamos agora, aonde não existe a cruz, que seja colocada a cruz do Senhor, e sendo colocada a cruz do Senhor, seja destruído, seja destronado toda a ação do diabo, todo o poder do diabo, toda a ação das trevas, em nome de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te daqui, Satanás, e nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Senhor, nós queremos também te pedir que, a exemplo de Nossa Senhora, a exemplo da Virgem Maria, nós possamos estar aos pés da cruz, nós possamos carregar também a nossa cruz,
nós possamos estar do lado de Jesus que carrega a cruz todos os dias. Senhor, que a exemplo do bom ladrão, nós possamos conquistar o céu pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder da sua santa cruz. Amém, meus irmãos? Amém? Então, esse vídeo de hoje, né, essa live de hoje, ela foi a última relacionada a essa questão da cruz. Tá joia? Então, relacionada a essa questão do sinal da cruz, relacionada a esse tema, a cruz sagrada seja minha luz. Então, essa foi a última colocação que a gente fez, tá bom? E aí, vai acompanhando a gente nas redes sociais. Se Deus suscitar alguma coisa no coração, você pode ter certeza que nós vamos colocar. E talvez nós vamos colocar dentro de um grupo fechado. Existe algo no meu coração que eu pretendo trabalhar de uma maneira minuciosa, mais criteriosa, né? Estou pensando aqui, o Espírito Santo tem incomodado, mas eu creio que em nome de Jesus a gente vai conseguir fazer alguma coisa para estar levando para vocês, atingindo o coração de vocês. E mais uma vez eu quero agradecer a todos aqueles que já ajudaram, aqueles que financeiramente doaram alguma coisa, né? E também agradecer aqueles que não doaram nada de uma maneira financeira falando, mas que estão sempre compartilhando, está sempre curtindo, está sempre enviando para as pessoas. Você também está evangelizando as pessoas, né? Pelo poder da graça de Deus e pelo poder do santo nome e pelo poder do santo sangue de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, louvado seja Deus pela sua vida, né? Louvado seja Deus pela sua história, louvado seja Deus aí pelo seu testemunho e obrigado por estar com a gente, né, todos esses dias, tá joia? E se você quer ver os outros vídeos, está tudo salvo aí nas plataformas digitais, todas elas, Facebook, Instagram, tá no YouTube também, tá joia? Então tá tudo aí, tá tudo salvo, só você pegar desde o primeiro dia até o 9º dia, e aí você vai entender aquilo que Deus quis dizer e aquilo que Deus quis falar no nosso coração. Se tiver alguma pergunta, manda aí no privado, a gente vai estar respondendo, tá? Louvar e bendizer e agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho e pela a sua ajuda. E você que ainda quer ajudar no privado, tá bom? Só você me chamar aí no privado aí, manda aí um direct para mim no Instagram ou no Messenger aí do Facebook, tá bom? Me manda aí e aí eu vou estar passando para você o número do Pix, o número da conta, para que você ainda possa dar uma força financeira para mim e para toda a minha família e para que Deus continue mantendo o meu ministério de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado mais uma vez, e sua mãe Maria Santíssima, tá? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Fique com Deus, meus irmãos.